Olá pessoal, saudações rubro-negras. Começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje com um pouco de atraso, né, de Flamengo e Cruzeiro. É uma vitória que o Flamengo conseguiu fora de casa contra o Cruzeiro, jogando com time reserva. Percebo que o pessoal da imprensa assim tem dificuldade de falar time reserva, é time misto. É o time reserva, de titular só tinha o Rossi e o Pulgar, né, titular absoluto. Aí Bruno Henrique pode jogar de titular ou não e tal, Michael, mas de titular mesmo é o Eric Pulgar e o goleiro Rossi. O que é impressionante para mim nesse jogo é que mesmo com o time reserva, o time do Flamengo jogou, né, taticamente, da mesma forma que o time titular. Então, é evidente nesse início de trabalho do Felipe Luiz que ele já conseguiu passar para todo o grupo a forma do Flamengo jogar. E mais do que conseguir passar, são os jogadores conseguirem executar, né? O bom professor é aquele que ensina para os alunos e os alunos conseguem pôr em prática aquilo que ele ensinou, né? Não adianta nada ter, no caso assim, um bom técnico de palavras, de palestras, preleções, de treinamento, e na hora do jogo os jogadores não conseguem executar. O Flamengo já teve vários técnicos assim pós Jorge Jesus, né? Que nas entrevistas coletivas, na teoria, eram bons treinadores, mas que na prática nada do que eles falavam nas entrevistas, né? Que é quando a gente tem contato com o trabalho do treinador, se acontecia dentro de campo. O último é o Tite, né? As entrevistas coletivas bonitas, cheias de palavras difíceis, e que nos jogos a gente via que o Flamengo era um time totalmente desorganizado. E o Felipe Luiz agora consegue organizar o time. A gente vai ver os jogos do Flamengo, mesmo com o time reserva, a gente sabe como é que o Flamengo vai jogar e consegue jogar bem. É o que faltou para mim no jogo do Cruzeiro. Evidentemente, como era o time reserva, em alguns momentos a questão técnica fez a diferença, né? Você joga sem Gerson, sem Arrascaeta, o próprio Gabigol, que nesses dois últimos jogos voltou a jogar bem, a marcar gols, faz diferença, né? Joga sem o Léo Ortiz, joga sem o lateral direito, o Wesley, que é melhor do que o Varela. Então, lógico que esses jogadores fazem falta. Os que entraram, na minha opinião, não é que jogaram mal, mas falta também um entrosamento, como eles não jogam junto, né? Por exemplo, o Alcaraz, ele entra no decorrer das partidas. Aí ele joga ao lado do Gerson, ao lado dos jogadores titulares. Então isso também, quando entra o time reserva, é uma dificuldade maior. Mas nem isso o Flamengo mostrou. Para mim foi impressionante, e é mais impressionante até agora do trabalho do Felipe Luiz, é a marcação. A marcação alta, ela tem que ser bem treinada, senão é um Deus nos acuda, senão estoura tudo lá atrás na defesa. Então o Flamengo, nesse jogo contra o Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, conseguiu recuperar várias bolas do Cruzeiro ali, do dinizismo agora, né, do Fernando Diniz. O Flamengo recupera várias bolas no campo de ataque, mas aí faltou caprichar mais, né, na conclusão da jogada. Mas isso é um ponto muito positivo, né? Defensivamente também não correu risco. Claro que o Cruzeiro atacou uma ou outra bola. O principal lance do Cruzeiro foi um chute de fora da área, que o Rossi rebateu e o jogador dele chutou para fora. Mas, fora isso, não teve nada de perigoso. A gente, como eu disse, vencemos por 1-0, gol de falta, né, do Davi Luiz. Poderia ter feito outros gols, se tivesse caprichado mais, principalmente quando recuperava a bola no campo de ataque do Cruzeiro. Mas a vitória, assim, importante para consolidar o trabalho do Felipe Luiz, que mesmo com o time reserva consegue jogar bem e consegue manter o mesmo nível, o mesmo padrão tático do time titular. Eu vi uma frase que eu achei bem bacana, que é o seguinte:
não lembro quem escreveu, né? Eu vi lá no Twitter. O time reserva do Felipe Luiz é melhor que o time titular do Tite. Eu acho que isso aí é evidente e diz muita coisa, né? Do que não foi o trabalho do Tite. Infelizmente, perdemos um ano com mais uma escolha errada da diretoria para técnico e a manutenção até onde não dava mais. Se tivesse trocado o Tite, como eu já disse, lá na primeira fase de grupos da Libertadores, quando terminasse o primeiro turno da fase de grupos da Libertadores, onde o Flamengo não jogou nada e já tivesse, né, promovido o Felipe Luiz, com certeza a gente teria chegado mais longe na Libertadores, poderia estar na final, o Brasileirão podia estar disputando, mas essa diretoria aí não tem mais o que a gente falar, só esperar para eles saírem mesmo. Atuações individuais, eu acho que, mais uma vez, na minha opinião, o Ayrton Lucas fica abaixo, muito dispersivo, muito desatento, sabe, indolente. A impressão que dá é que ele não tá jogando ali, mas queria estar em outro lugar, na casa dele. É muito, assim, muito desatento. Umas 3 vezes o Léo Pereira teve que pedir para ele abrir, ele estava na mesma linha, aí ele corre. Vocês podem reparar, tem hora que ele toma susto com a jogada, não está atento ao que está acontecendo. Então, infelizmente, não vem jogando bem. E a figurinha de sempre, que quando joga, é o Alan, né? O Alan, com 7 minutos de jogo, era para ter tomado um cartão amarelo, ele dá um chute no jogador do Cruzeiro, totalmente desnecessário. Outra coisa que vocês podem observar, que me irrita profundamente no Alan, ele vai marcar, ele marca dando um tapa no jogador. Eu nunca vi disso. Você marca com o corpo todo, é verdade. Mão esticada, né? Joelho flexionado e marca com os pés. Nesse lance que eu tô falando, o jogador do Cruzeiro tá de costas pro nosso gol lá, no meio de campo. Ele chega dando um tapa no cara, empurrando. É um negócio bizarro. Eu acho, tanto do Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas vinha bem, aí jogou mal, a torcida cobrou dele no Maracanã. Fato, vai acontecer com todos os jogadores que não jogarem bem. Só que o Ayrton Lucas sentiu demais essas críticas. O próprio Felipe Luiz fala isso. E o Alan também. O Alan tá totalmente perturbado, velho. Ele não é esse pereba todo, não. Não é possível, sabe, que ele desaprendeu a jogar futebol. Então eu acredito, isso não vai acontecer com essa diretoria do Flamengo, talvez a próxima, espero que na próxima, precisa de um psicólogo especialista em esportes. Que, né, por tudo que a gente sabe que precisa. Então eu vejo esses dois muito abaixo e, como eu já disse, acredito que uma ajuda seria importante para eles. Os demais jogadores jogaram bem, o Alcaraz jogou bem, na minha opinião, precisa conseguir terminar as jogadas. Ele faz a boa jogada, mas na hora de dar o passe, na hora de dar o chute, erra. Mas o moleque, 22 anos, para mim, ainda vai dar muitas alegrias pra gente, né? Mas no geral, o Flamengo, como já disse, fez um bom jogo, um jogo seguro, um jogo inteligente, um jogo que a gente já sabe como é que o Flamengo vai jogar, e os jogadores, independentemente de serem titulares ou reservas, conseguem executar bem o plano tático do Felipe Luiz. Isso dá uma confiança muito grande pra gente. Pra final, né? Eu tô gravando esse podcast no sábado, dia 11, dá uma esperança muito grande, uma confiança muito grande pro jogo de domingo, a final da Copa do Brasil. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço, até a próxima.